Ah, mas Rodrigo, é muito fácil de falar. Você não está na minha situação, mas todos nós temos dias que podemos estar numa situação difícil. Eu não estou na sua, mas você não está na minha situação. Então nós temos que pensar o seguinte, não é questão de estar ou deixar de estar, a questão de nessas horas, orarmos e não perdermos a fé, e não perdermos a fé na espiritualidade de luz, porque maior de todos, porque o maior de todos é Deus. Ele sabe tudo o que necessitamos. Ele está no comando das nossas vidas e não adianta a gente chorar, se lamentar por aquilo. Ah, eu quero uma vida diferente, eu quero coisa diferente, eu quero mudar essa situação. Nós temos que confiar em nosso Senhor Jesus Cristo, fazer a nossa parte e aprender a lidar com as situações com respeito ao próximo. Não temos culpa, por exemplo, os seus não têm culpa, exemplo, daquilo que você passa lá no seu trabalho. Já é uma questão, né? A gente avaliar aqueles que estão lá não tem culpa. Então nós temos que começar a orar, porque dali a pouco a doença espiritual começa a pegar no lar, porque o lar fica todo perturbado, começa a virar as coisas, começa a trazer grandes problemas. Então temos que pensar em libertação, libertar o nosso espírito das trevas, porque nós podemos ser anjos, né, pessoas do bem, mas também poderemos virar demônios, que são aqueles espíritos de treva. Só que tem uma coisa, nós temos que refletir o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos a questão das ferramentas. Não adianta a gente querer fazer as coisas com as nossas próprias mãos. As consequências virão e serão duras. Então, quando a gente tenta fazer com as nossas mãos, nós temos que pensar antes de fazer com as nossas mãos as coisas. Porque temos que pensar na onde nós estamos nos colocando. Aonde? Temos que pensar o que Deus me emprestou, o que Deus me ensinou através dessa doutrina tão bendita que Jesus, seu Filho, nosso irmão, veio nos ensinar há mais ou menos, ou um pouco mais de 2000 anos atrás. Então, o que tirar de proveito dessa doutrina tão bendita, onde nos ensina sobre a imortalidade do espírito, da alma? Porque nós não morremos, nós apenas mudamos de roupa e de plano. Então nós temos que pensar, se eu estou aqui nessa terra, é porque eu preciso estar. Se eu estou na família que eu estou, é porque eu preciso estar. Eu tenho que ser grato aos problemas, às dificuldades. Eu tenho que ser grato a Deus. Porque eu estou respirando, porque eu tenho um emprego, porque eu tenho como. E aqueles que não têm como, nós já pensamos nisso? Então, a maior tristeza não é ver um parente morrer, não, desencarnar. A maior tristeza que a gente possa ver é ver um parente, ver uma pessoa que amamos na cama, vegetando. Isso é triste. Então nós temos que pensar nisso para que a gente pare com essas coisas, com essas discussões absurdas, para que a gente equilibre o nosso espírito e converse, dialogando com respeito ao próximo, porque senão nós não conseguiremos
Quando nós pensamos, eu quero isso, eu quero aquilo, nós estamos pensando muito na parte material. E nós temos o merecimento, será? Nós estamos fazendo por merecer? Então, será que nós estamos compreendendo e praticando o Evangelho como deveríamos? Será que nós estamos sendo só bonzinhos dentro da casa espírita, mas dentro do lar, será que estamos praticando aquilo que foi nos ensinado pela doutrina espírita nas palestras? Então, essa é a questão, ser bonzinho perto dos amigos, ser bonzinho perto dos outros que não conhecemos é muito fácil, mas ser aquele exemplo de transformação, de mudança dentro do lar, de respeito e caridade, porque o exemplo vale mais que 1000 palavras, um exemplo. E o exemplo vem do lar. Se a gente não tem um lar equilibrado, não temos mesmo um Brasil melhor. Não são os governantes que fazem o Brasil. Sim, nós é que fazemos o Brasil. Entenderam? Como? Pela questão do respeito, primeiro dentro do lar, pela questão do equilíbrio, pela questão da união, da compreensão. Estamos nervosos? Vamos tentar resolver de cabeça fria, porque vem uma doença, me derruba, me deixa de cama e eu posso ficar lá vegetando. Quando não, eu posso partir antes do tempo. Daí eu cometi um suicídio comigo, porque eu fiquei nervoso com uma situação. E daí o nosso espírito lá do outro lado não vai ficar em paz, porque nós ficamos nervosos com a situação. Vemos tudo aí e não ficamos em paz. E queremos voltar, e vamos querer voltar, e aí? E aí não dá mais, né, meus queridos? Então nós temos que entender, colocar em prática o equilíbrio. Não vamos brigar, mas vamos sentar e conversar. Olha, vamos tentar resolver, já que a coisa está difícil, vamos tentar resolver no melhor possível, para que a gente possa dar um jeito nessa situação, porque não adianta acusar um ao outro. Por exemplo, nós temos o casal, um acusa o outro do que não fez e do que deixou de fazer lá atrás. Não adianta, isso não vai resolver os nossos problemas. Mas o que nós temos que fazer agora para resolver os problemas é estarmos unidos. Porque a maior complicação é a gente começar a apontar o dedo para o outro e começar a falar alto com o outro e querer pôr acusações, querer fazer acusações. E não temos que fazer acusações, nós temos que observar, respeitando, observar o que nós estamos dentro de nós, porque nós também erramos, nós também cometemos falhas. E da mesma forma que nós apontamos, acusando e fazendo dentro do lar, a resposta vem aí fora, e às vezes com mais violência do que possamos pensar. Então vamos fazer o correto, vamos ser pessoas melhores, exemplares dentro do lar, para que a gente possa ter harmonia, para que aí fora a gente possa também praticar o nosso evangelho corretamente. Porque não adianta ser bonzinho para os de fora, e exemplo, né, que a gente pode colocar, ser um carrasco que judia da família dentro. Então nós temos que exercitar o evangelho a cada momento, porque estamos passando por mudanças. Estamos vendo o que o nosso querido Chico disse lá atrás, a data limite. O que vem a ser a data limite? Pelo meu entender, essa data limite é a questão que nós estamos passando no hoje, porque nós precisamos dessa transformação que o planeta está
acontecendo.